Genealogia de Jesus, de onde iniciou a família que descendeu Jesus. Livro da geração de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. 2. E Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judas e seus irmãos. E Judas gerou de Tamar e Farés e Azarão. E Farés gerou a Eros, e Eros gerou a Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Noazon. Noazon gerou a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, daquela que foi de Urias. E Salomão gerou a Reboão. Robodo gerou a Abidias, e Abidias gerou a Assá. E Assá gerou a Josafá. Josafá gerou a Jorão. E Jorão gerou a Osias. E Osias gerou a Joatão. E Joatão gerou a Acás. E Acás gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés. E Manassés gerou a Amon. E Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e seus irmãos na transmigração da Babilônia. E depois da transmigração de Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. E Salatiel gerou a Zerobabel. Zerobabel gerou a Abiúde. E Abiúde gerou a Eliacim. E Eliacim gerou o Azor. E Azor gerou a Sadoc. E Sadoc gerou a Aquim. E Aquim gerou a Etiúde. E Eliúde gerou Alcazar. E Alcazar gerou a Matã. E Matã gerou a Jacó. Jacó gerou a José, esposo de Maria. E de Maria nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Isso aqui, que importância tem isso? Porque a Bíblia falava da vinda do Cristo e dizia de onde, qual a estirpe, qual a família que Jesus ia nascer. Explicando também que eram as pessoas melhores daquela época. Isso tem que ficar claro. Como que Jesus, um espírito puro, poderia nascer
de alguém que fosse um espírito menos evoluído, sem condição de gerar o seu corpo e suportar a sua grandeza. Teria que realmente ser espíritos evoluídos. E assim se foi, e assim se fez. Então não importa guardar, importa sentir aí que a linhagem veio seguindo a de espíritos mais evoluídos até chegar a Maria e José. De maneira que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a transmigração de Babilônia, 14 gerações. E desde a transmissão de Babilônia até Cristo, 14 gerações. Agora vem a explicação do livro. Mateus inicia o seu evangelho traçando para nós a genealogia de Jesus. É uma genealogia de pouca significação e que nada acrescenta ou diminui a glória de Jesus. Isso é para todos nós. Não importa se nossos pais são espíritos evoluídos, se nós não somos, não ganhamos nada com a evolução dos pais. Ou se nossos pais são espíritos atrasados e nós espíritos melhores que eles também não herdam nada da nossa evolução. Só que nós já aprendemos com a doutrina espírita que o espírito maior, melhor, auxilia e orienta os menores, onde e qualquer situação que ele estiver. O certo é que um homem vale por si mesmo e pelas suas realizações, e não pelo que foram ou pelo que fizeram os seus ascendentes. É como se nós tivéssemos um parente muito rico e muito famoso. Quem tem o dinheiro, quem tem a fama, é nosso parente. E nós estamos aqui necessitando de alimento, de roupa. Faz diferença eu ser parente daquela pessoa? Nenhuma, porque o que ele tem é dele, não é meu, não me pertence. Jesus conviveu com os pequeninos da margem do lago e com os pobres dos subúrbios de Jerusalém. Ensinava nas vilas e andava a pé pelas estradas. A vida humilde que viveu demonstra para nós que ele nunca se importou com as grandezas do mundo, nem com os poderosos do seu tempo. Por conseguinte, muito menos ele iria se preocupar quem eram os seus antepassados. Quanto à obra, não precisamos voltar a encarecer a importância da obra de Jesus, a influência que não cessa de exercer, o influxo que continuamente transmite para as realizações nobres da humanidade. O abrandamento do caráter e a moralização dos costumes
de todos aqueles que estudam de coração e o sentimento de fraternidade que existe há mais de 2 milênios desenvolvendo na Terra. Confere a Jesus um excepcional valor. Então, do momento que Jesus nasceu, ele trouxe para nós a lição correta, mostrando-nos o pouco valor das coisas materiais e a importância real que temos, que somos nós, espíritos imortais. E Jesus continuará nos ensinando até o dia que tornarmos perfeitos anjos. Jesus foi um médium direto de Deus. Por que fala assim de Jesus? Porque todos nós somos médiuns. Estamos no meio dos encarnados e desencarnados. Nós, médiuns, recebemos orientação, inspiração do mundo espiritual maior e transmitimos os conhecimentos aos encarnados que ainda não conhecem. Jesus não. Era um médium direto de Deus, porque era um espírito puro. Então, ele já conhecia as leis de Deus em plenitude, aplicou em sua vida e nos ensinou o tanto que conseguíamos compreender. É por isso que, quando ele esteve na Terra, ele fez uma promessa: eu vou para o Pai, mas enviarei o Espírito de verdade, que irá vos relembrar o que eu ensinei e ensinar muito mais coisa. Veio a doutrina espírita, realizando a promessa de Jesus. E é Jesus que continua à frente, nos convidando, nos ensinando, nos fortalecendo. Então, Jesus foi um médium direto de Deus, diretamente inspirado pelo Altíssimo. Tornou conhecido dos homens o código divino, a lei divina, pela qual a Terra se ilumina espiritualmente cada dia mais.